a gente vai passar a palavra para a Bia, que se preparou bastante durante a semana. Ela me mandou mensagem nervosa. Falou, nossa, Will, o coração vai parar. É Eu tava assim bem mesmo. nervosa. Coração Mas quase parando. Agora, depois desse lindo momento com essa música que é muito bonita, né? Acho que deu pra ficar mais tranquila, né? Deu. Então, fique à vontade. Essa casa é sua casa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal, por ter me convidado. E, dando continuidade à semana passada, que foi falado sobre São Mateus, hoje eu vou falar um pouquinho sobre São Marcos. São Marcos, ele ainda era menino quando ele conheceu Jesus. Ele ainda era menino quando houve a morte e a ressurreição de Jesus. E foi em sua casa onde tudo aconteceu, desde o partilhar da ceia pascal, e onde Cristo ele instituiu a Eucaristia. Também foi em sua casa onde estavam reunidos aproximadamente 120 pessoas, incluindo a Nossa Senhora e os seus discípulos, que foi onde aconteceu a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a partir daí, a sua casa foi conhecida como cenáculo, que é o lugar de reunião. Bia, só parando, porque como a gente comentava ontem, né? Acho que até para você ficar um pouquinho mais calma, que eu tô vendo. Mas então, como a gente comentava ontem, né? É engraçado a gente ver assim, porque muitas das pessoas não sabem qual que é a história, né? Às vezes que nem eu pensava que ele fazia parte dos 12, né? Que já foram escolhidos diretamente por Jesus. E quando a Bia fala, a gente vai percebendo que não foi isso, né, Bia? Não, não foi. Que ele foi se agregando, né, no decorrer do tempo. Foi chegando, foi se achegando. Então, é que eu vou contar. Porque São Marcos, ele foi batizado por São Pedro, que logo ele tornou-se um discípulo de São Pedro, que foi daí que ele começou a caminhar seguindo os passos de Jesus. E logo depois ele foi levado para Roma, onde ele começou a fazer seus escritos sobre Jesus, e foi a partir daí que surgiu o Evangelho de São Marcos. Então, tipo assim, Bia, só fazendo uma pergunta. Ele não foi um dos 12 escolhidos por Jesus diretamente, mas ele andou praticamente com Jesus, porque ele estava com Pedro, com o pessoal que... Isso. Você fez uma pergunta. E ainda em Roma, São Paulo, ele conheceu São Paulo, que quando ele foi preso, São Marcos ele começou a fazer alguns trabalhos para ele. Quando São Paulo ele foi preso novamente, ele pediu a Timóteo que Marcos fosse levado a Roma para uma missão apostólica. A partir daí, o Evangelho de São Marcos, ele foi pedido por São Pedro que fosse lido em todas as igrejas. O Evangelho de São Marcos, ele tem o propósito de mostrar a glória de Deus e a missão apostólica. Agora, falando sobre o símbolo de São Marcos, que ele é representado por um leão. O leão, ele representa João Batista, o profeta que é conhecido como a voz do deserto. Logo no início do Evangelho de São Marcos, ele começa já com o Evangelho, com algumas falas de São João. Isso. O leão, ele também representa a paz, a proteção
e a força da palavra. As asas do leão representam a elevação espiritual. Assim como também o leão pode ser dado como um rei. Eu vou até ler um trechinho aqui que eu achei super interessante sobre o que o padre Paulo Ricardo disse, que Cristo é aquele que nos reina. E sendo assim, qual é seu mistério contemplado? A ressurreição. E por quê? Porque Cristo em pé é como o leão forte da tribo de Judá, que venceu a virtude e que nos tem que cultivar é a coragem. A morte de São Marcos foi a partir dos anos 68 e 72 depois de Cristo. E segundo a tradição, foi no dia 24 de abril que alguns pagãos eles arrastaram pelas ruas enforcado e depois ele foi jogado dentro da prisão. E logo no dia seguinte, ele sendo confortado por um anjo, ele acabou vindo a falecer. Aqueles que estão preparados, que têm alguma Bíblia próximo, eu queria que vocês abrissem na passagem de São Marcos, no capítulo 16, versículo do 15 ao 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Então, jovens, deixo uma missão para vocês, assim como foi uma missão para São Marcos. Ide e pregai o evangelho. Top. Parabéns, Bia. Top, Bia. Só um comentário, assim, que toda vez que eu vejo as histórias dos mártires, né, eu fico besta, né? Tipo, como que foi difícil, né, a vida daqueles que estavam com Cristo, na época de Cristo, que conheceram Cristo, eles foram mortos de forma terrível, né? E, cara, eles estavam do lado. Então, tipo, às vezes a gente acha que vai começar a andar na igreja, vai andar com Cristo, e vai ser tudo um mar de rosas, e na verdade não é assim. Porém, como você falou, quando Marcos veio a falecer, um anjo confortou ele, né? Deu a calma para ele, acho que deve ter dito algo do tipo, né? Tipo, vai em paz, fica tranquilo que a sua missão foi feita, né? Eu acho que essa é a mensagem de São Marcos. Ele foi ao mundo, pregou o evangelho, ele realmente escreveu, deu a nós, né? Tudo aquilo que a gente sabe hoje no evangelho de São Marcos, da história de Cristo, e é muito bom isso. Muito obrigado, viu, Bia? Viva o meu coração cansado de esperar, realiga tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas de Sião. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não findará, que o Cordeiro é o leão que no trono está. Proclama que Jesus voltando está,
que o cordeiro é o leão que no trono está. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje nessa geração te escolhi, és meu. Vou avivar o teu coração cansado de esperar. Vou te atrair, te conquistar. Desperta, é tempo de lutar. Desperta, é tempo de lutar.